quando você está no semiaberto, você pode sair para trabalhar, mas daí você muda de unidade, né? Tem uma unidade no Butantã que é de semiaberto. Então, sei lá, tem um pouco essa questão, né? Essa coisa da convivência entre mulheres, elas entram muito naquela chave de não dá pra confiar uma na outra. Então a gente tenta trabalhar muito essas coisas da sororidade, que a gente tem que ser aliada, né? Que a gente tem que se ajudar, assim, não é que a gente não fala desse jeito, mas a gente acredita nisso e tenta fazer com elas um trabalho em que elas tentem valorizar menos a competição, ou aqui não dá pra confiar em ninguém, não dá pra falar nada, não sei o quê, do que essa coisa de, nossa, estamos entre mulheres, pelo menos vamos aproveitar isso e crescer nisso, né? Crescer nessas conversas, nesse ambiente, né? Do cuidado, do fortalecimento, né? Isso acontece muito na nossa aula, acontece muito, mas também acontece duas que não se bicam e que não tem jeito de... Então quando uma tá, a outra não vou entrar nesse grupo, porque elas brigam mesmo, né? De porrada, assim, lá dentro, né? Volta e meia tem alguém no castigo por causa de briga. E então tem isso, tem esse ambiente de mulheres, assim, que ele é bem com todas as complexidades que a gente sabe que é, né? Que tem. E a gente tenta construir o que é bom, porque entre as estrangeiras e as brasileiras também tem isso, né? Elas têm, uma implica com a outra, acham que as brasileiras são muito bandidas, as estrangeiras. E aí tem um pavilhão só de estrangeiro, tem um pavilhão mais misto e um só de brasileiras. Então tem umas que não pode, que tem uma até, raríssimo uma brasileira estar no pavilhão das estrangeiras, mas também acontece. Que mais? Vocês podem fazer dinâmica ao ar livre? Não. A gente tem que usar essa sala aí, né? A gente não pode... eu mesma, um dia eu fui correndo na porta de um pavilhão levar uma blusa que a menina tinha esquecido na capela, e a guarda me deu uma puta bronca, assim, você não pode entrar aqui, você não pode vir aqui, o que você tá fazendo aqui? Você quer? Vocês têm que ficar onde vocês trabalham, tal. Nunca deixaram a gente visitar a cela. Uma amiga minha do projeto foi para a Alemanha e ela disse que visitou lá um presídio, que ela entrou na cela, ficou na cela com a presa, tirou foto, não tinha nenhum segredo, assim. E lá a gente tem que muitos itens, muitos graus de autorização, né, para poder fotografar, para poder registrar até as cartas, né. A gente traz para casa para fotografar, não pode aparecer a cara delas, né? Nem mesmo se elas não se importarem. É porque eu acho que eles não querem que você fale mal, né? Eles não querem que apareça como é. Sim, verdade. Esconder o máximo possível. Então tem isso de... Até o ITTC, né? O ITTC entra lá dentro há muito tempo e o ITTC, eles dão uma assessoria jurídica, que é super importante, né? E aí pronto, então eles fazem uns relatórios. Tem um relatório grande que vocês podem achar também que chama Mulheres em Prisão. Só que se você escreve tudo junto, parece Mulheres sem prisão. É um slogan deles, né? Mulheres sem prisão ou Mulheres em Prisão. E aí tem um relatório grande dessa coisa de dados. Esse é um relatório super importante, que é o ITTC que faz. E então, aí a diretora, que é uma mulher bem permeável, né? Ela aceita qualquer proposta de pessoa que quer trabalhar lá dentro, aceita nossas propostas, aceitou a gente pedir apoio para edital, porque a gente começou como voluntária durante um bom tempo, mas daí para conseguir continuar indo, a gente foi em Sesc falar, a gente fez o escambo poético em parceria com o Sesc Santana, com o Sesc 24 de Maio, e ela deixa, ela autoriza tudo, mas com o ITTC elas têm umas cricas, assim, porque o ITTC é mais crítico, né? Ele tá mais nessa área de... criticar. De fazer estatística, elas são críticas mesmo, as advogadas lá, né? Porque é pra ser. É que eu tô no lugar da arte, assim, então a gente... é mais suave, né? Também para a diretoria entrar em contato com a gente, não tem muita
crise, assim, né? A gente tenta preservar esse lugar sem crise para poder continuar indo, né? Para poder, elas autorizaram a gente inscrever um Rumos, né? Um edital do Itaú para fazer isso e, enfim. Então a gente tem boas relações. Mas não são pessoas comprometidas, assim, a diretora, ela faz casamento gay lá dentro, enfeita toda uma sala cheia de arco-íris, né, no alto, cheia de voar, né, de tiras de pano, ela super produz elas têm uma coisa de direitos humanos interessante, sabe? Agora é isso, eu não sei dizer... Porque a Angela Davis, né, o que a gente sente e o que a Angela Davis fala com todas as letras é que a gente tem que pensar em abolição do sistema prisional. Não é uma questão de revisar, humanizar. Porque o sistema prisional, ele é como... Abolição, inclusive, é uma palavra bem interessante. Se vocês conseguirem ver o 13ª emenda antes, explica muito, assim, sabe? É simplesmente continuação dos movimentos escravocratas. Uhum. Porque o que você vai fazer com aquele bando de escravo negro depois que teve a abolição? Você vai ter algum projeto que inclua eles na sociedade? Não, você está punindo, né? Você não está tendo coisas para reinserir essa pessoa. Nunca existiu, né, em nenhuma dessas sociedades escravocratas. Bom, no Brasil, isso que a gente está vivendo hoje é dívida histórica com tudo isso, né? Com escravidão, com ditadura. É um negócio que aflora porque... Enfim, lamentavelmente, né, o Safatli fala isso naquela entrevista que foi entre o primeiro e o segundo turno, teve uma entrevista importante com ele, que ele fala, né, tiveram 16 anos de governo do PT em que não se falou de ditadura direito, não se levantou de novos processos, não se abriu os inquéritos, não se criminalizou a tortura, não se explicou, não teve um movimento forte de todo mundo entender o que foi a ditadura. Essa gente que não sabe, vocês, por exemplo, não sabem, mas... sei lá, no Oswald, por exemplo, não sabem de viver, né? Às vezes os pais são muito politizados e passaram para vocês algumas coisas, às vezes não. Meus pais, por exemplo, eu nasci em 67, em plena ditadura, eu nunca ouvi essa palavra na minha casa. Nem golpe, nem ditadura, nem nada. Era assim que funcionava, só militar podia ser presidente, não era eleição direta. Aí eu fui ter uma professora de OSPB no ensino médio, né, no colegial, que era o SPB, era uma matéria que a ditadura mandava ter, que era para doutrinação, só que eu tinha uma professora livre que ensinava história pra gente. Aí que eu entendi o que estava acontecendo, aí eu participei do movimento Direta Já e votei. Desde a primeira vez que as pessoas votaram depois da ditadura, eu já tinha idade para votar, né? Mas é isso, assim, eu não sabia. E meus pais, assim, meus pais eram daquela área, não exatamente, não dá pra chamar de fascista nem nada, mas aquele povo que massa de manobra, assim, tem que ser bonzinho, tem que fazer as coisas na lei, né? E o PT poderia ter dado mais educação nessa fase, poderia talvez ter levantado mais esses temas, assim como com a escravidão. O cretino do Bolsonaro fica falando, que dívida é essa? Bom, que dívida é essa? Então vamos lá, vamos estudar a história, vamos explicar que dívida é essa. Essa dívida é o sistema prisional hoje em dia. Assim, esse comportamento escravocrata, ele não foi sendo solucionado nunca, as pessoas nunca foram conseguindo ser inseridas na sociedade, assim como agora os egressos do sistema penitenciário têm a maior dificuldade de conseguir emprego, então você continua deixando eles no mesmo círculo vicioso. Então, a prisão, ela é consequência disso, não tem cabimento prisão. Sim, não tem cabimento prisão, é isso mesmo. Assim como na luta antimanicomial as pessoas falam não tem cabimento manicômio, do jeito daquele... É isso, prisão é a mesma coisa. Você vai descobrir um jeito de lidar com isso se você tiver compromisso social, porque se você não tiver, você vai... Então, sim, daí tira da frente. E é isso, é claro que é praticamente utópico com a sociedade que a gente tem hoje em dia você falar fim dos presídios. Mas é uma utopia que tem que nortear o assunto, né? A Kenarik, tem uma juíza que chama Kenarik,
é um nome difícil, o sobrenome, aquele nome armênio, assim, um pouco difícil de lembrar. Kenarik Bugorian, eu acho fácil o nome dela. Mas acho que por Kenarik, juíza Kenarik, vocês já acham. Ela foi penalizada pelo tribunal porque ela diminuiu excessivas penas de mulheres como juíza, e então ela estaria agindo contra o Estado, né, por diminuir penas que eram penas altas demais, né, porque as penas são altas demais. E então é isso, assim, essa coisa de... quando ela estava numa mesa que eu participei outro dia, eu falei que era uma coisa meio utópica, assim, ela falou assim, mas o Galeano fala isso, que as utopias é que movem o mundo, né, então a gente tem que ir nessa direção, não tem que achar... Porque as pessoas que estão lá dentro mesmo, elas ficam naquele discurso, eu errei, eu preciso... Porque claro que tem gente que errou mesmo, mas essa gente que errou mesmo sempre está com penas muito maiores, fica 1 ano e meio sem sentença, estão sem condições de direito. A pessoa que é privada dos seus é privada de alguns direitos quando ela está presa. Ela não é privada dos direitos à cultura, por exemplo, nem de fazer nem de produzir cultura. Ela não é privada de direito à saúde. As mulheres, né, têm as questões todas ginecológicas que não são contempladas de forma alguma, né? Então, é uma privação é uma retirada de direitos excessiva, né? Tá tudo errado, na verdade. Então, a nossa vontade é, assim, por enquanto, já que existe o negócio, eu, do meu ponto de vista, sinto que eu preciso ir lá. É uma coisa, claro que não dá para todo mundo fazer tudo que tem para ser feito na sociedade, né? Então, cada um vai saber o que quer fazer que contemple um pouco as injustiças, né? Para mim, uma vez que eu comecei a ir, tá sendo super difícil pensar em não ir, né? Porque elas precisam mesmo de companhia, de visibilidade. Porque o que acontece é botar atrás de um muro, porque tem gente que passa lá em Santana todo dia e nunca soube, nem pensou. Tem mulheres presas aí. aí. Olha que eu fiquei tipo 1 ano e meio lá. Eu pensei que só tinha de Santana, porque a gente, inclusive, o meu TCC foi sobre Carandiru, né? A gente montou uma peça sobre teatro sensorial e a gente tipo, remontou assim essa... a gente fez um teatro itinerante mesmo sobre o prédio e a gente explorou bastante a gente queria trazer esse viés feminino também. E aí a gente tentou ir lá, entrar na prisão para ter algum contato e tal, mas uma burocracia muito, muito grande. E nesse trabalho a gente também tentou entrar em contato, mas para alguma entrevista com algum advogado, se tem trabalho de psicólogo, se tem alguma coisa de atividade assim também. Tudo que eles falam é que a gente precisava entrar em contato com o comitê de ética e conseguir uma autorização para entrar. Aí a gente até fez, preencheu isso, só que a minha professora, essa professora que é da nossa matéria, falou que ela está há 8 meses esperando para uma iniciação científica para conseguir entrar e ter... Não, com a gente, trabalho, pelo sabe? meu projeto, por exemplo, você aí eu pode queria ir. perguntar como que vocês fizeram para conseguir entrar e se apresentar, como que a gente foi convidada. Lembra que eu falei? A gente estava fazendo essa... é verdade, pelo SAP. Né, pelo um moço, não a entidade, a instituição. Tá, entendi. Secretaria, mas um cara, que é um funcionário, só que ele é super militante e ele fica atento, ele consome... Ele não precisou muito dessa burocracia. Não, daí ele apresentou a gente para a doutora Ivete, a gente marcou uma reunião direta com a diretora do presídio. Aí, quando a gente bolou um projetinho piloto, né? Sim. Então, a gente foi lá apresentar para ela. Mas, por exemplo, na PFC é um lugar que recebe muita proposta. Mas tem outras, o Butantã, São Miguel Paulista, tem várias femininas que são super abertas. A de Santana talvez não seja tão aberta, mas tem outras que são. Porque começou com essa coisa do escambo poético, um monte de amigas nossas começaram a se interessar também em fazer algum trabalho assim com encarceradas. E daí a gente começou a fazer umas pontes super possíveis, né, pelo André e tal. Mas dá assim, até a Carmina Juarez, que é uma cantora também, faz um coro lá dentro há muitos anos, tem professora de dança, tem yoga, acho que é o consulado indiano
que dá yoga lá dentro. Deve ser uma yoga ótima. Via os indianos mesmo.